Pessoal, hoje nós vamos falar sobre teoria das relações humanas. Na realidade, nós vamos iniciar o período, em que se trata das relações humanas. Aqui nós vamos dar uma visão geral em relação aos autores da época, inclusive saindo de Elton Mayo, mais alguns outros autores que iniciaram a ideia das relações humanas, passando por Kurt Lewin. Depois, mais para frente, nós vamos ver a questão da motivação humana, a cadeia, de necessidades ali, a pirâmide, a hierarquia de necessidades de Maslow, entre outras coisas. Tá certo? Então, para a gente começar a contextualizar, a abordagem humanística da administração, então ela surge com a teoria das relações humanas, basicamente ali perto da década de 1930, tá certo? Então surgiu principalmente graças às ciências sociais, principalmente a psicologia e em particular a psicologia do trabalho. Tudo bem? E aí, algumas etapas foram observadas no início. Primeiro, análise do trabalho e a adaptação do trabalhador ao trabalho, bem como a adaptação do trabalho ao trabalhador. Então, vamos entender. Análise do trabalho e a adaptação do trabalhador ao trabalho. Então, veja, você tem uma forma de, eu vou usar um termo, preparar, tá certo? Então, o trabalhador, ele chegava na empresa com uma ideia de produção, Porque na época de Taylor e de Fayol, a ideia é que o ser ele precisava ser estritamente produtivo. Então, ele chega na organização com ideia de produção, só que ele precisava ser preparado para isso, Então, olha, você não sabe mexer com essa máquina, você não sabe mexer com esse equipamento, você tem a ideia dos acidentes de trabalho, Então você tem também a questão da fadiga, o volume, a carga horária de trabalho era tão intensa que o colaborador, o funcionário da época, ele entrava em estado de fadiga, numa situação de fadiga extrema. Então a empresa passou a entender isso. Pera lá, nós precisamos entender como selecionar o pessoal, certo? Outra, vamos ter que também dar sentido, o princípio de orientação profissional. Temos que desenvolver treinamento e métodos de aprendizagem e bem como outros assuntos, Por exemplo, a fisiologia do trabalho, o estudo dos acidentes, tá certo? Então, o primeiro ponto de vista foi esse. Então, a adaptação do trabalhador ao trabalho. Depois, pensou-se também, no mesmo instante, lógico, a ideia de que, pera lá, nós temos também que adaptar o trabalho ao trabalhador. Então, como assim? Eu preciso fazer com que as pessoas também estejam assertivas, as pessoas também queiram trabalhar, queiram produzir. Não é isso? Então tem algumas características que a gente precisa observar no colaborador para que ele possa ofertar sua força de trabalho para a empresa. Vamos pensar no gerente. Então vamos lá, a pessoa ela precisa ser promovida a gerente. Então eu preciso adaptação do trabalho ao trabalhador. Então eu tenho gerente. Quais as características essenciais para que o gerente precisa ter para que ele possa conduzir bem o seu grupo? Ele precisa ter aspectos relacionados à liderança, ele precisa saber se comunicar melhor. Como é que é o nível de relacionamento dele com seus subordinados e com os próprios colegas do mesmo nível hierárquico? Então você precisa também observar que não basta preparar o trabalhador para aquele trabalho, mas também nós precisamos entender que determinados trabalhos, determinadas funções, determinados aspectos relacionados a algumas tarefas tem que ser destinado a pessoas que precisam, no mínimo, ter as características essenciais, tá certo? Então é por isso que nós não podemos, hoje em dia,
promover qualquer pessoa gerente? Sim, começa por aí. Para eu promover uma pessoa a um nível de responsabilidade superior, por isso que ele tem um nível de autoridade e de responsabilidade maior que os demais, e aí ele assume um cargo de liderança, um cargo de liderança, ele precisa liderar alguém, então você automaticamente tem que identificar naquela pessoa características inerentes a isso, né? A pessoa sabe se comunicar, ela conhece o serviço. Não adianta você promover uma pessoa supervisor de produção se o cara não sabe como é que produz, né? Ele precisa tomar uma decisão em relação a alguma coisa, ele não conhece. Então ele precisa ter esses aspectos, ele precisa desenvolver essas características e, lógico, pode ser treinado? Pode. Algumas coisas você consegue desenvolver, outras já são inerentes do próprio ser humano. Tudo bem? E aí, alguns autores da época que foram, né, bem interessantes em relação ao estudo das relações humanas. Então você tem o Mustenberg, que foi o introdutor da psicologia aplicada nas organizações, e o uso de testes de seleção de pessoal. Observe que nós estamos falando do período de 63 a 16, ele estava utilizando isso ali por volta de 10, né, de 10, 12. Você já tinha teste para fazer seleção de pessoal. O Tidd, né, Ordway Tidd, foi o primeiro, foi o primeiro a tratar da liderança democrática. O que é uma liderança democrática, né? Nós vamos tratar isso pós-mente, né? Lá para frente nós vamos trabalhar com essa ideia, né? Como é que eu sou um líder democrático? A principal característica é permitir que todos se manifestem, né, em relação à tomada de decisão para executar uma tarefa. Então eu preciso resolver um problema. Eu não sou, né, já assim, o dono da razão. Chego lá e vamos fazer desta forma. Eu consigo coletar informações suficientes da minha equipe. Gente, como é que a gente faz aqui? Como é que faz assim? Como é que faz assado? Será que aqui fica melhor? Quem tem uma sugestão? E aí você consegue montar uma equipe muito interessante, principalmente se ela for comprometida, né, com o resultado. Tudo bem? Mary Follett introduziu a corrente psicológica na administração, né? Então ela coloca lá, olha, rejeita qualquer forma universal ou única e coloca a ideia da lei da situação. Então é a situação que determina ou que deve determinar o que é certo e o que é errado. Então toda decisão é um momento de um processo. E se torna importante conhecer o contexto desse processo. Não dá para simplesmente dizer que uma pessoa está certa ou errada sem conhecer do que se está se tratando. Não é verdade? Chester Barnard. Muito importante esse cara para nós, tá certo? Mais para frente nós vamos falar a mais alguma coisinha e vamos voltar a ele, tá certo? Então ele falava assim, ó. Ele introduziu a teoria da cooperação, né? E as pessoas têm algumas limitações para ele, e essas limitações são de caráter biológico, físicas e psicológicas, e as pessoas, os colaboradores, precisam superar essas limitações por meio do trabalho em conjunto. Por isso, teoria da cooperação, ok? Então, a necessidade de cooperar entre si leva as pessoas a constituir grupos sociais e organização. E para o Barnard, um grupo social existe quando existe interação entre duas ou mais pessoas, há o desejo e a disposição para cooperar, e existem objetivos comuns entre elas. Tá certo? Guardem esse nome, que vocês vão perceber que mais para frente nas nossas aulas eu vou rememorar esse ponto. Lembra lá do Barnard? Tá vendo? Ele dizia, olha, precisamos cooperar, precisamos entender a interação entre pessoas dentro da organização para o alcance de um objetivo comum, ok? Mas nós vamos, quando chegar lá eu relembro vocês, tá bom? Aqui nós temos uma cronologia, né? Então observe aqui, ó, o Mustenberg em 1911, depois a Mary Follett em 20, John Dewey, que
também muito importante para a administração, ele veio aqui em 30. O principal autor para nós dentro da teoria da administração, né, é um dos principais, eu acho que o que mais se comenta é o Tom Maio, né, ele veio, iniciou lá os seus estudos em 30, 31, 32, e em 33 ele começa a publicar seus trabalhos. Em 35, Kurt Lewin, tá? Então nós vamos lá na frente entender a ideia de teoria de grupo, né? Como é que os grupos se moldam dentro da empresa, como é que eu entendo um grupo formal, um grupo informal, como é que eu entendo uma liderança informal, né? Então, ou seja, como é que eu tenho uma pessoa que eu reconheço como líder, mas ela não é líder na empresa. Isso tem um papel crucial para quem precisa administrar gente, tá? Administrar pessoas. Em 37 nós temos Dale Carnegie. Ele tem um livro chamado, tá aqui, ó, How Making Friends and Influencing Person, ou seja, como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é um dos mais vendidos até hoje. Inclusive, eu acho que ele tem até PDF rodando na internet, aí, se vocês tiverem curiosidade. Tenho traduzido para o português, tá? Não precisa ler ali o original. Quem mais aqui? O Elton Maio de novo, voltando aqui, tá certo? Ó, problemas sociais da civilização industrial, tá certo? Depois ele volta aqui de novo, ó, problemas políticos numa indústria, na civilização industrial, ok? Kurt Lewin, aqui ó, resolvendo conflitos sociais. Observe que são pessoas, são autores que contribuíram muito, né, durante a evolução das teorias administrativas e durante as necessidades de ferramentas e de condições para que se pudesse administrar com excelência, né, administrar com segurança, com transparência. E dentro da teoria das relações humanas, que é uma das que eu mais gosto, né, a ideia de entender comportamento, a ideia de entender desenvolvimento pessoal, tá? Então é muito interessante, gente, bastante interessante mesmo. Se puderem, procurem esses trabalhos, se não puder ler todos, mas leiam um pouco de cada. Olha aqui o Scott e o Fox, em 43 ele já estudava a ideia do absenteísmo, tá certo? É muita coisa bacana, muita coisa legal. Vale a pena se dedicar um pouco para adquirir esses conhecimentos. Depois, em 51, nós temos o Kurt Lewin de novo, né? Olha lá, teoria de campo, tá? Quem mais? Aqui, ó, o Cartwright e o Zander com a dinâmica grupal, né? Ou a teoria de grupo, uma das teorias, um aporte da teoria de grupo. Bom, gente, é bastante gente, né? Bastante gente e muita coisa que merece um olhar, merece um estudo. Aqui em 1999 você tem o Katzenbach, né, que ele trabalha, olha lá, ele, né, publicou um estudo, acredito que seja um livro, né, baseado no estudo, o trabalho dos times, tá certo? E aí sim, nós entramos nas características, né, da teoria das relações humanas. Então a primeira ideia dos autores da época, né, era que existia necessidade de humanizar uma organização. Vamos rememorar um pouco? Taylor falava de tempos e movimentos, de produtividade. Fayol falava, olha, nós temos aqui que pensar na estrutura da empresa, da organização, tem um departamento ali, tem uma unidade de comando, tudo isso, pronto, beleza. E a pergunta que se fica é, tá, quem está estudando ou quem está se preocupando com o trabalhador, a pessoa em si, suas necessidades, seus desejos, né, seus anseios, as suas dificuldades, né, de relação. Gente, aqui não podemos esquecer que a CLT nossa é de 50, né? E antes disso, carga horária de trabalho era definida
cada empresa tinha lá uma ideia que poderia pedir. Você trabalhava muito mais do que era necessário, as condições de trabalho eram muito precárias, né? Era o que tinha para a época, mas era muito precária. E você precisava pensar, olha, o trabalhador está sendo levado a uma condição de fadiga em demasia, que logo mais ele não vai conseguir produtividade, aquela produtividade que nós precisamos. Então, não é interessante cuidar do trabalhador? Porque se ele tiver condição mínima de trabalho, ele pode render mais. Hoje sabemos, né? Hoje sabemos que precisa ter política de recursos humanos muito bem definidas para que as pessoas possam executar suas tarefas, né, com qualidade, com um ambiente de trabalho confortável, né, um ambiente de trabalho que garanta o mínimo, né, de condições para que você possa executar suas tarefas, tá certo? Depois, o desenvolvimento das ciências humanas, né, então tivemos aí principalmente a psicologia do trabalho. Então, o pessoal veio a entender como é que trabalhador trabalha, como é que trabalhador pensa, como é que se trabalhador tem sentimento, né? Ué, ai, desculpe. O trabalhador precisa pensar, né? Ué, o trabalhador precisa comer, o trabalhador tem necessidade. Por que que ele trabalha então? É para sua subsistência. Mas o que seria então a sua subsistência? É só comida? Então essas perguntas começam a surgir, ok? Olha o John Dewey aí, ó, e o Kurt Lewin. Observe, ó, as ideias da filosofia de John Dewey e a psicologia dinâmica de Kurt Lewin são importantíssimas para a ideia da montagem, do desenvolvimento, né, do aprimoramento da teoria das relações humanas. Então eles trazem os conceitos da psicologia, principalmente em relação, né, ou seja, em relacionamento, em teoria de grupo, como é que as pessoas elas se cooperam entre si, como é que trabalham juntas, né? É interessante, como é que o trabalhador pode trabalhar junto e dar certo, né? Que coisa esquisita. Como é que precisamos estudar? E aí eles foram a campo estudar todas essas questões. E uma das experiências fantásticas, que eu acho que foi uma das coisas assim que realmente marcou o tempo, né, da administração, foi a experiência de uma fábrica de uma fábrica em Hawthorne, né? Então, essa experiência de Hawthorne, ela foi desenvolvida entre 27 e 32. E quem conduziu isso? É o Tom Maio. Tá aqui, ó. Olha o carinha aqui, ó. Ele que foi lá estudar pessoas, né? Estudar gente no ambiente de trabalho. E ele falou, pera lá, se eu botar esse grupo para cá e aquele grupo para lá, o que que acontece? Pronto, mediu. Se eu botar esse grupo aqui em uma situação extrema de não ter energia elétrica, não ter luz, não ter, sei lá, água, não ter um canto onde sentar, o que que acontece? E se eu tirar uma pessoa do grupo? E se eu aumentar uma pessoa no grupo? Veja quantos experimentos ele, ele fez, né? Ele foi fazendo, foi publicando esses experimentos que auxiliam até hoje nas ferramentas utilizadas pelo pessoal de recursos humanos. Então tá lá, ó, a experiência de Hawthorne em 24. Me permitam alguns pontos aqui, eu vou ler, tá? Porque precisa realmente a gente entender como é que as coisas aconteceram. Tudo bem? Então dizia aqui, ó, em 24, a Academia Nacional de Ciências Americana fez uma pesquisa para verificar se existia correlação entre produtividade e iluminação do local de trabalho. Então, o que eles queriam entender? Ó, se eu aumentar a iluminação do ambiente de trabalho, melhora a produtividade? Se eu tirar a iluminação, melhora a produtividade? Bom, pouco antes disso, Elton Mayo conduziu uma pesquisa em uma empresa têxtil. E olha só, com elevadíssima rotatividade de pessoal, algo em torno de 250% ao ano.
E a empresa já tinha tentado de tudo, né? Melhoraria no sistema de política de benefício, o benefício no sentido de incentivo salarial, tá? Na época a ideia era essa, ou melhora a produtividade ou melhora o salário. Coisas dessa natureza, tá certo? E aí, o que o Maio falou? Pera lá, aqui pode ser que tenha alguma coisa muito interessante para a gente analisar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir um intervalo de descanso durante a carga horária de trabalho. Vou delegar aos operários a decisão sobre horários de produção. Olha, você prefere produzir mais de manhã ou produzir mais à tarde? Como é que é isso? Você prefere fazer isso assim ou assado? Além disso, contratou uma enfermeira, principalmente para observar as questões de saúde, fadiga, acidente de trabalho, etc, etc. Ok? Olha a conclusão. Em pouco tempo, surgiu o espírito de grupo. Voltamos à ideia de grupo e volto aqui a falar mais uma vez lá da ideia do Kurt Lewin e do John Dewey, ok? Não esqueçam isso, eu vou estar sempre comentando sobre esses aspectos. Por meio disso, inclusive, a produção aumentou e a rotatividade do pessoal diminuiu. Então veja, só pelo fato de eu ter inserido um intervalo de descanso, já melhorou um pouco. E o Maio falou, olha, decida você qual é a melhor hora de você dar um gás na produtividade. Então, a forma de produção, inclusive, também foi flexibilizada. Então, os operários podiam decidir sobre isso. Observe que surgiu o espírito de equipe, ou seja, gente, nós vamos aqui trabalhar aqui o grupo, todo mundo tem que produzir isso. E a produção aumentou e a rotatividade do pessoal diminuiu, ou seja, não foram mais dispensados tantos colaboradores do grupo e da empresa também, né? Em 27, o Conselho Nacional de Pesquisa iniciou então uma experiência na fábrica de Hawthorne, né? Ou da Western Electric Company, situada em Chicago, para avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos operários. Como é que eu acho essa medida de eficiência? Por meio da produção. Então, mais uma vez, foi chamado o Maio e falou, Maio, vamos lá, porque a gente precisa entender essa parada, tá certo? E aí, ele observou ali, bom, estendeu-se a fadiga, aos acidentes no trabalho, à rotatividade do pessoal e ao efeito de condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal, né? Então, pera lá. Então, além de observar a produtividade em relação à iluminação, nós precisamos entender a fadiga, nós precisamos entender o porquê que está acontecendo o acidente no trabalho, por que tem rotatividade e quais são as condições de trabalho que a Western Electric Company está propondo, está disponibilizando para a sua equipe. Então, os pesquisadores verificaram que os resultados da experiência eram prejudicados. Por quê? Variáveis de natureza psicológica. E é muito interessante isso, porque remete a um fato muito curioso, né? Então, por exemplo, o trabalhador, e aí a gente se coloca no meio também, tá? Nós nos adaptamos às condições que estão sendo ofertadas para nós, né? Então, por exemplo, olha, vocês precisam produzir 350 peças por dia. Nos primeiros instantes, eu vou dar um gás para saber como é que aquilo acontece. Ah, eu tenho que produzir X por dia, eu tenho que produzir X por hora, eu tenho que fazer determinadas coisas. Depois que eu entendo aquilo, eu vou moldando as variáveis que compõem o ambiente de produção, a maneira de que, olha, se eu der um gás de manhã, eu conseguir 280, 290, o restante eu posso produzir mais paulatinamente durante o período da tarde. E aí o próprio trabalhador foi adaptando isso. E aí, lógico, teve lá um problema, né? Porque na realidade precisava entender se o efeito da iluminação impactava no rendimento do operário, né? Então vamos lá. Como é que foi feito isso, né? Então vamos lá. Primeira fase. Na primeira fase,
foram escolhidos dois grupos de operários que faziam o mesmo trabalho em condições idênticas. Um grupo trabalhava sob intensidade de luz variável, enquanto outro grupo tinha intensidade constante. Pretendia-se conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento. Pronto. O que aconteceu? Os observadores não encontraram correlação direta em ambas as variáveis, ou seja, nem deixando a luz variável, nem deixando a luz constante. Tá? Mas verificaram, desapontados, a existência de uma variável difícil de ser isolada. Qual é? Fator psicológico. Como assim? Os operários reagiam à experiência de acordo com a sua suposição pessoal. Ou seja, eles julgavam por si próprios, né, que tinham que produzir mais quando a luz aumentava. Aí quando a luz diminuía, olha, estão diminuindo a luz, então aqui nós temos que produzir menos. Observe que isso não ficou específico no início, né? Não foi determinado isso no início da experiência, mas os profissionais, os colaboradores, deduziram isso. E a partir de então, a experiência, lógico, ficou afetada, né? Os resultados ficaram comprometidos. E uma coisa que o Maio percebeu, então, como um conhecimento adquirido, foi: comprovou-se a preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. Ou seja, a eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. Então, eu deduzo uma coisa e a partir de então eu passo a produzir menos. Tá certo? Observe que se você trouxer esse entendimento para as datas de hoje, perceba o seguinte: na sua empresa, quando você é colocado numa situação adversa, que alguém fala sobre o seu trabalho de forma negativa, de forma pejorativa, ou chega a seus ouvidos que alguém está criticando seu nível de comprometimento, pode ser que haja uma tendência a você se desmotivar. Ou seja, você não sabe se aquilo foi verdade, né? Mas você deduz que, já que eu produzo tão ruim assim, né? Eu não vou me esforçar mais. Ó, isso é um efeito, ok? Que precisa ser trabalhado, precisa ser observado. Na segunda fase, começou em 27, o Mayer fez o seguinte: criou um grupo de observação, ou seja, um grupo experimental. 5 moças montavam os relés. Relé é uma peça, tá, gente? É uma pecinha. Enquanto uma sexta operária fornecia as peças para abastecer o trabalho dessas outras 5. Tudo bem? Então vamos lá. 5 moças montavam os relés e uma outra pessoa, uma outra operária, fornecia as peças para que essas 5 executassem o trabalho. Pois bem, então vamos lá. A sala de provas era separada do departamento, ou seja, onde estava o grupo que estava sendo controlado, por uma divisão de madeira. O equipamento de trabalho era idêntico ao utilizado no departamento, apenas incluindo um plano inclinado com um contador de peças, que marcava a produção em fita, que era uma fitinha que a gente fazia um furo, tá? Por isso chamava fita perfurada. Então, conforme ia saindo as peças, ia se fazendo um furo. Bom, a produção foi o índice de comparação entre o grupo experimental, que teve lá as mudanças na condição de trabalho, e o grupo de controle, que tinha lá o trabalho em condições constantes, que está aqui, né? Um grupo de observação. Ok? Então vamos lá. O grupo experimental tinha um supervisor, como no grupo de controle, além de um observador que permanecia na sala e observava o trabalho e assegurava o espírito de cooperação das moças. Elas foram convidadas para participar na pesquisa e esclarecidas quanto aos seus objetivos. Quais? Determinar o efeito de certas mudanças na condição de trabalho, como período de descanso, lanche, redução no horário de trabalho, etc, etc. Era informada a respeito dos resultados e as modificações eram antes submetidas à sua aprovação. Insistia-se para que trabalhasse dentro do normal e que ficasse à vontade no trabalho. E aí, essa pesquisa com o grupo experimental foi dividida em 12 períodos para observar a produção.
Então vamos lá. Quais foram as conclusões que o Maio teve? Primeiro, as moças gostavam de trabalhar na sala de prova porque era divertido e a supervisão era branda. Né? Então, permitia-se, inclusive, trabalhar com liberdade e menor ansiedade. Segunda conclusão, havia um ambiente amistoso e sem pressão, no qual a conversa era permitida, o que aumentava a satisfação no trabalho. Não havia temor ao supervisor, pois este funcionava como orientador. Houve um desenvolvimento social do grupo experimental, ou seja, aquelas moças que montavam os relés, né? As moças faziam amizades entre si e tornaram-se uma equipe. E o grupo desenvolveu objetivos comuns, como aumentar o ritmo da produção, embora fosse solicitado trabalhar normalmente. Então, aqui trouxe a ideia da satisfação, né? Então, o grupo passou a ter um quesito chamado satisfação em desenvolver o trabalho. Pois bem, e o Maio não ficou ali, né, satisfeito com essa ideia. Ainda teve uma terceira e uma quarta fase. Na terceira, desculpe mais uma vez, preocupados com a diferença de atitude entre as moças do grupo de experimento e as do grupo de controle, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar aonde estudo das relações humanas no trabalho. Olha que interessante, né? Olha só. E aí, qual foi a primeira coisa que observaram no grupo que estava sendo controlado, né? O grupo de controle? Que as moças consideravam humilhante a supervisão vigilante e constrangedora. Apesar de política pessoal aberta, a empresa pouco ou nada sabia acerca dos fatores determinantes das atitudes das operárias em relação à supervisão, aos equipamentos de trabalho e à própria organização. E aí, pera lá. Então nós temos aqui que a supervisão pode estar tendo atitudes que possam constranger o desenvolvimento das tarefas. Né? Observe que as moças estão falando sobre isso. E aí, em 28, criou-se um programa de entrevista. Para quê? Olha que interessante. Nós estamos falando de 1928, viu, gente? 1928. Para que criou-se essas entrevistas? Então, entrevistava os empregados para conhecer suas atitudes e sentimentos, ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e tratamento que recebiam, bem como ouvir sugestões a respeito do treinamento do supervisor. O programa foi bem recebido entre os operários supervisores e os resultados se mostraram animadores. Vamos pensar mais uma vez, nós estamos falando de 1928. Tem muita empresa em 2024 que não pergunta nem se o seu colaborador está se sentindo bem. É uma coisa assim que às vezes eu fico imaginando como é que a organização quer ter sucesso no mercado em que atua se ela não olha para aquelas pessoas que já são comprometidas com o resultado dela. Ok? Por quê? Ué, se você trabalha numa empresa fazendo determinada peça ou prestando determinado serviço, inicialmente você já está comprometido com aquilo. Pode ser que você não tenha um grau de eficiência interessante, mas você está comprometido com aquele resultado. Ok? Então, ninguém na empresa nem sabe se o profissional comeu, se está com fome, qual é a condição. Por exemplo, você é casado, você tem filho, seu filho está doente, você está doente, sua esposa, como é que está? Você mora onde? Você tem alguma dificuldade para chegar da sua empresa até aqui? Como é que foi o seu dia? Ou seja, perguntas bobas, né? Que você faz ali em 5 minutinhos. O próprio supervisor do departamento pode fazer isso. E você começa a entender um pouco mais do sentimento, né, do seu colaborador. Ou seja, como é que ele está se sentindo, como é que a pessoa veio trabalhar hoje. Na maioria das vezes, gente, inclusive vocês podem até pensar se realmente não é isso,
nós vamos trabalhar por questão do dinheiro. Né? Muitas vezes você acorda de manhã e fala, estou extremamente esgotado, mas eu preciso ir, senão vão descontar um valor muito alto porque eu faltei. Né? No vulgar dizemos assim, vamos perder o dia. Não é isso? Então quem é CLT inclusive perde o dia e ainda perde o DSR, que é a questão do descanso semanal remunerado. Olha, quanto em termos de valor, quanto você vai perder? Não é verdade? Então muitas vezes você acorda e fala, eu nem queria ir hoje, mas você precisa ir. Por que você precisa ir? Porque senão você vai perder dinheiro. Mas você não tem condição suficiente ali, ou então você não está bem para desenvolver as suas tarefas com eficiência. Mas alguém na empresa lhe perguntou se você estava bem? Esse é o ponto crucial dentro aqui da teoria que estamos estudando. Por fim, na quarta fase da experiência de Hawthorne, foi escolhido um grupo de experimento para trabalhar em uma sala especial com condições de trabalho idênticas às do departamento. Tá? Um observador ficava dentro da sala e um entrevistador do lado de fora entrevistava o grupo. Essa experiência visava analisar a organização informal dos operários. Vamos lá depois lembrar de novo de Kurt Lewin, né? Grupos formais, grupos informais, organização informal. Como é que eles se organizavam entre si, mesmo não tendo uma cadeia hierárquica ali, né? A unidade de comando não era reconhecida. Nós conhecemos isso como as famosas panelinhas, né? Ou então, pior ainda, quando você tem a rádio peão dentro da empresa. Né? Então, todos sabem que determinada pessoa tem mais experiência ou influência em determinado grupo e por alguma questão ali eles elegem aquela pessoa como um líder. E observa que aquele líder, ele é informal, ele não é reconhecido pela empresa. Tudo bem? Então, continuando, o sistema de pagamento era baseado na produção do grupo, havendo um salário hora com base em fatores e um salário mínimo horário, para o caso de interrupções na produção. Os salários só poderiam ser maiores se a produção total aumentasse. Então eu estava baseado no quê? Na produção do grupo. Então se o grupo realmente produzisse mais, né? Então todos ganhavam, ok? Conhecimento adquirido. Assim que o se familiarizou com o grupo experimental, o observador pôde constatar que os operários dentro da sala usavam várias artimanhas. Logo que os operários montavam o que julgavam ser a sua produção normal, reduziam seu ritmo de trabalho. Né? Então, eu já comentei aqui rapidamente, mas volto a dizer, eu preciso produzir 350 por dia. Eu já cheguei a 320, agora eu vou dar uma reduzida, porque até o final do meu período eu preciso produzir mais 30. E assim foi, né? E os operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos. Então, por exemplo, se um sentia prazer, o outro estava ali. Sentia triste, frustrado, cansado, os outros também estavam ali. Por quê? Porque você tem a ideia de solidariedade do grupo. Então, se um está tendo um problema, o grupo vai trabalhar para que a produção chegue a uma normalidade, mas o perfil de sentimento está muito próximo e interligado com todos aqueles que compõem o grupo. Então, o grupo desenvolveu métodos para assegurar suas atitudes e ainda colocou o seguinte, vamos considerar delator um membro que prejudicar algum companheiro. É muito interessante, né? Então, nós vamos trabalhar aqui nesse ritmo. Se alguém dedar a gente ou falar qualquer coisa contra, nós vamos fazer alguma situação, alguma penalidade, tá certo? E aí,
pressionando os mais rápidos para estabilizar sua produção por meio de punições simbólicas. Então, quer dizer, tem um cara lá que estava produzindo rapidamente, reduz aí, ó, tá vendo? Tem que seguir esse ritmo aqui que nós estamos indo, ó. Senão nós vamos fazer algo contra você. Era mais ou menos isso, ok? Então, observe que essa fase foi muito interessante porque permitiu o estudo das relações entre a organização informal, ou seja, os grupos informais, em relação, né, em detrimento ou versus, né, não sei se eu posso dizer isso, organização formal. Então, o que acontece? Você tem a organização informal que os empregados montavam, ó, o grupo entendeu que deveria ser assim, e você tem a organização formal, que é a reconhecida pela empresa. Tudo bem? Bom, chegou em 32, acabou a verba, né? Então o Elton Maio não pôde prosseguir com mais experiências, né? Com mais experimentos dentro da empresa da Western Electric, tá certo? Mas já, né, esses pontos que nós debatemos aqui já foram muito, né, primordiais, ou seja, uma contribuição fantástica para o que depois nós trouxemos para o que é hoje as questões relacionadas a recursos humanos e as questões da produtividade dos colaboradores, dos funcionários da empresa. Que conclusões que podemos ter de toda essa experiência, né? Então, Elton Maio, ele trouxe lá algumas conclusões e uma delas é o nível de produção é resultante da integração social, ou seja, o nível de produção não é determinado pela capacidade física ou fisiológica de alguém, né? Então você é mais forte, menos forte, né? Ou você tem mais motivação, menos motivação, ou então você está mais empenhado ou menos empenhado. Não, o nível de produção é determinado por normas sociais, ou seja, a ideia do grupo, né? Então, como é que o grupo ele atua dentro da empresa? Como é que atua dentro da produção? O que o grupo determinou? Nós vamos trabalhar aqui para produzir 300. Todos têm que se moldar aqui. Quem tiver fora desse aspecto aqui, nós vamos fazer uma medida cerceadora, uma medida de punição. Tá certo? Depois, outra conclusão, outro ganho de conhecimento. Comportamento social dos empregados. Então, olha só, o comportamento do indivíduo se apoia totalmente no grupo. Ou seja, eu não tenho, eu vou dizer assim, eu não tenho a liberdade para agir de forma isolada. Por quê? Porque eu prefiro atuar de acordo com o que o meu grupo atua. Porque até mesmo porque eu posso sofrer uma punição do grupo, né? Tá certo? Então, é preferível que eu esteja junto com o meu grupo, tomando decisão com o meu grupo, do que tentar fazer uma carreira solo e ser punido. Recompensas e sanções sociais. Ó, o comportamento do trabalhador está condicionado a normas e padrões sociais, né? Então, já falamos sobre isso, né? Então, o grupo, né, ele começa a determinar, não sei se seria uma norma, mas você reconhece que existe ali uma regra, né, uma norma social. Olha, para você não ser traidor, você tem que atuar aqui, ok? Junto com a gente. Inclusive o estudo diz que tem trabalhador, tem operário que preferia ganhar menos, só para não se sentir prejudicado em relação ao grupo. E tá aqui, ó, tá vendo? Os operários preferiram produzir menos e ganhar menos a pôr em risco suas relações com os colegas. Tá certo? Então, hoje você tem muito disso ainda, né? Tá certo? Tem muita empresa que
Ali precisa que o grupo, tal, né? Precisa entender a ideia de coletividade, aquele negócio, como é que funciona. Normalmente a empresa que é mais astuta, mais ligeira, procura reconhecer quem é o líder daquele grupo para tentar trazer o cara para o lado da empresa e assim trazer o grupo também, e assim vai, ok? Outro conhecimento, grupos informais, né? Então, enquanto a teoria clássica se preocupava com os aspectos formais da organização, lembra lá do Fayol? Cadeia escalar, princípio da autoridade, responsabilidade, etc, etc, etc. Os autores da linha humanística se concentravam nos aspectos informais. Então, um deles, grupos informais, comportamento social, crença, atitude, expectativa, motivação. E os grupos informais, gente, não tem jeito, né? Você, na sua empresa, você que está me ouvindo agora, na sua empresa, perceba, você tem a sua panelinha também, né? Aquelas pessoas às quais você fica juntinho ali. E aquilo, de certa forma, vai moldando com a maneira como você trabalha na sua organização. Outro ganho, relações humanas. Né? No local de trabalho, as pessoas participam de grupos sociais dentro da organização e mantém-se em constante interação social, né? Então, o que acontece? Eu preciso desse nível de relacionamento, tá certo? Então, eu passo a entender a ideia de uma pessoa, de a sua personalidade, eu preciso entender como um comportamento influencia em relação a outra, como é que as coisas atuam, como é que elas acontecem, e como é que eu descubro isso? Por meio de relacionamentos. Então eu pretendo e prefiro estar dentro de um grupo social que tem um nível de relacionamento muito próximo do que eu acredito. Outro ganho, importância do conteúdo do cargo, né? Então aqui, ó, vamos lá de novo. O que Fayol falava? Que era necessário ter uma especialização para que o trabalhador pudesse executar aquela pequena tarefa com a máxima eficiência possível, não era isso? Então, já na linha humanística, detectou-se o quê? A especialização não é a maneira mais eficiente de se dividir um trabalho, né? Ó, embora não tenham se preocupado com isso, Maio e os colaboradores verificaram que a especialização não cria organização mais eficiente. Observaram que os operários trocavam de posição para variar e evitar a monotonia, contrariando a política da empresa. Essas trocas provocavam efeitos negativos na produção, mas, em contrapartida, elevavam o moral do grupo. Tá certo? ênfase nos aspectos emocionais. Né? Então, os elementos emocionais não planejados e irracionais do comportamento humano merecem uma determinada atenção especial. Né? Daí a denominação do sociólogo da organização dos autores humanistas. Né? Muito interessante porque conforme aspectos emocionais, como é que a pessoa ela entende determinadas coisas, como é que ela sente, como é que ela reage, né, a uma condição específica daquilo que a empresa, o grupo, o líder está determinando para ela. Então esses aspectos precisam ser observados e, se possível, né, ser estudados isoladamente ou em grupo. E aí a teoria da relação humana começa a entender tudo isso e fala, pera lá, então vamos entender o seguinte. Existe a ideia da civilização industrializada, ou seja, as empresas estão chegando aí. Eu estou falando de 30, tá? As empresas estão chegando aí. As tecnologias vão mudar, a coisa vai melhorar. E o homem nessa ideia toda, né? Não vai ser estudado, não vai ser protegido, tá certo? E aí percebeu-se que, na realidade, os empresários, os empreendedores estavam preocupados em produção. Não quer saber se o homem existe, né? E aí sim, começou-se
a partir desse instante, a propor novas, não sei se alterações, mas uns novos olhares sobre a necessidade de estudar os efeitos nocivos das técnicas mecanicistas da produção sobre o homem. Desculpem. E aí, a teoria das relações humanas coloca aqui, ó, mostra o esmagamento do homem pelo desenvolvimento da civilização industrializada, né? Então colocou, ó, tá vendo? Os métodos de trabalho visam a eficiência e não a cooperação. Então eu preciso realmente observar se o trabalhador ele está executando suas tarefas de modo eficiente. Né? E qual é o nível de eficiência? Então eu não quero, por exemplo, que os trabalhadores trabalhem em grupo. Né? Eu não penso muito nisso. Eu quero saber o seguinte: estão produzindo mais? É isso que eu estou preocupado. E aí, o Maio falou: pera lá. Então, se a cooperação humana não é o resultado das determinações legais ou ainda de uma lógica organizacional, então tem algo que a gente precisa observar, né? E um deles é: o trabalho é uma atividade tipicamente de grupo. Não dá especificamente para uma pessoa só fazer tudo. Tem como? Não tem, né? Então, pera lá. A pessoa precisa estar inserida num grupo. Tá certo? Ela precisa estar inserida num grupo. E esse grupo é o que determina como as coisas acontecem. Veja o item 2. O operário não reage como um indivíduo isolado, mas como um membro do seu grupo. Então, pera lá, nós precisamos aqui fazer uma determinada força-tarefa para resolver uma coisa. O grupo se molda aquilo e traça estratégias específicas para alcançar aquele objetivo. A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e de comunicar com chefes democráticos, persuasivos e simpáticos com todo o pessoal. Gente, que fantástico isso, né? Então, eu preciso prover um canal de comunicação entre a administração e entre a linha operária. Né? Olha que interessante, né? E essa comunicação, ela precisa ser de forma transparente, respeitosa, né? Não dá simplesmente para ter medo do líder, do chefe. Como é que você trabalha numa empresa que você tem medo do seu chefe? Você não consegue desenvolver suas habilidades, suas competências, né? Suas tarefas estão sempre sendo executadas e você está pensando sempre assim, caramba, será que eu estou fazendo isso aqui certo? Será que o chefe vai gostar? Será que vai acontecer tal coisa ou tal? Você não pode ter medo, ok? Você tem que estar executando seu trabalho de forma eficiente, transparente, de forma objetiva e que seja a contento, né? Aquilo que a empresa determinou, você está ali atendendo sem nenhum problema, tá bom? Então, outro item, passamos de uma sociedade estável para uma sociedade que se adapta, né? Então, você tinha lá uma ideia de sociedade estável, ou seja, existe ali todo mundo, né? Então, não tem nenhum problema que é para a gente resolver, as coisas estavam caminhando tudo de forma simples e efetiva, mas chega um momento que as coisas são colocadas à prova, então você precisa se adaptar. Né? Então, onde o Elton Maia falou, olha, passamos de uma sociedade estável, né? A ideia imaginária de uma estabilidade, e percebemos que a sociedade se adapta. Tudo bem? O ser humano é motivado pela necessidade de estar junto, de ser reconhecido e de receber adequada comunicação. Falamos disso no vídeo anterior, da aula anterior, né? O colaborador ele precisa ser reconhecido. E aí não é só salário, né? Não é só benefício. Ele precisa ter um ambiente de trabalho bacana. Tudo bem, a remuneração faz parte, né? Mas não é só isso.
Eu primeiro preciso pertencer ao grupo, segundo, eu preciso ser reconhecido nesse grupo. E eu preciso saber o que fazer, eu tenho que receber uma comunicação adequada. Como é que eu vou executar minhas tarefas se eu não sei nem o que fazer? Não é verdade? Outro item, a civilização industrializada traz como consequência a desintegração dos grupos primários da sociedade, como a família, os grupos informais e a religião, enquanto a fábrica surgirá como uma nova unidade social que proporcionará um novo lar, um local de compreensão e de segurança emocional para os indivíduos. Bem interessante isso, né? Por quê? Ué, porque eu passo mais tempo na empresa do que na minha casa. Não é isso? Qual a quantidade de horas ativas que você está em casa e está na empresa? Vamos dizer que você trabalhe das 8 às 6 e que você saiu de casa 7 horas da manhã. Então você está à disposição do seu ambiente de trabalho, né? Ou seja, está caminhando para o seu ambiente de trabalho e depois você vai estar efetivamente no ambiente até 6 horas da tarde, que você vai sair da sua empresa. Talvez, vamos dizer que você também gaste 1 hora para chegar em casa, você vai chegar às 7 horas da noite na sua residência. Vamos pressupor que você durma às 11h30. Então você tem das 7 às 11h30 como hora disponível para tratar assuntos de família. Percebam que a maior parte do nosso tempo realmente está dedicada à empresa. Perfeito? E aí, a experiência de Hawthorne, né? Muito interessante, que trouxe algumas funções básicas. Então aí tem, olha o nome desse cara, Roethlisberger e Dixon, que relataram as pesquisas, né, concebe a fábrica como um sistema social. Então, primeiro, a organização tem duas funções principais, né? A primeira, lógico, que é a atividade fim dele, né, que é produzir bem o serviço, tá? Então é a função econômica dela. Então tem uma empresa, para que ela existe? Produzir bem o serviço. E qual é a outra função dela? Distribuir satisfação entre seus participantes. O que quer dizer isso? Eu utilizei essa mesma fala de uma outra forma há pouco tempo. Eu disse assim: você vai trabalhar, você precisa ter um ambiente de trabalho agradável, né? Você precisa ter satisfação em trabalhar. Aquilo não pode ser uma penalidade. Então a empresa tem que olhar por isso. Ela precisa da sua mão de obra. E para isso, ela precisa dar condições suficientes, né, para que você trabalhe com qualidade, observando as questões ergonômicas, saúde laboral, né, a ideia da saúde no ambiente de trabalho, tá certo? Um plano de benefício que possa lhe garantir a subsistência de forma mais tranquila, etc, etc. E aí, olha que interessante, né? A organização industrial, segundo Roethlisberger e Dixon, ele tem, logo como eu falei, a função econômica e a função social, né? E isso aqui em conjunto garante o quê? Um equilíbrio externo, ou seja, o equilíbrio do ser humano no mercado, né? Então, o ser humano, ele é trabalhador dessa empresa, mas ele é consumidor, né? Então, o mercado precisa estar em equilíbrio e a função de equilíbrio interno, porque ela tem a satisfação inerente dos seus participantes, dos seus colaboradores. Então, observe que existe uma flutuação aqui entre o equilíbrio interno e o equilíbrio externo, né? Olha só que bacaninha, né? E aí a função econômica ela provê um equilíbrio da empresa no mercado e a função social provê um equilíbrio interno do empregador, do empregado, né, tanto no ambiente de trabalho quanto em relação à sua sociedade, ao seu ambiente familiar, à sua religião, etc. Tá certo? Gente, nós vamos parar essa aula neste ponto.
mas a teoria das relações humanas continua. Tem muita coisa ainda para a gente debater, ok? Então, até o próximo vídeo. Meu muito obrigado.